Diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 4 até o 10. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Irmãos, nós estamos em Cristo Jesus, e como diz aqui o texto no versículo 4, ele é chamado aqui de pedra viva. Amém? Uma pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas foi escolhida por Deus e preciosa para Ele. Irmãos, para Deus, para nós que cremos na palavra de Deus, Jesus ele é precioso. Aleluia. Ele é precioso, irmãos, porque ele morreu na cruz em nosso lugar. O texto aqui diz que ele foi eleito de Deus, escolhido de Deus. E foi escolhido de Deus para quê? Para morrer por nós. Para enfrentar a cruz do Calvário, pagar o preço da salvação da humanidade. Quando a gente lê o Evangelho, a gente entende que Jesus, irmãos, ele é Deus. Ele é a própria divindade. Certo? Eis aí um mistério, como é que ele é homem e ele é Deus, como é que ele é Deus em homem, sendo homem. Mas é o que a Bíblia vai ensinar. E esse Deus bendito, precioso, que nos amou, é chamado aqui de pedra preciosa. O Filho amado, né? A quem Deus escolheu e amou, e propôs ali um plano de salvação, ao qual nos envolve, irmãos. Isso é algo maravilhoso. Jesus ele é a pedra, tesouro escondido no campo, a pedra preciosa, certo? E tenha isso em mente. Tenha em mente aquilo que ele fez por você, fez por mim. Quando ele pegou ali aquela cruz do Calvário, decidiu, não é? Se entregar, tomar aquela cruz do Calvário. Chegou um momento que ele estava carregando depois de ser açoitado violentamente. Isaías vai dizer que ele foi moído na cruz. Certo? Que ele foi moído por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Falando ali dos açoites, do sofrimento do Senhor. E ele tomou a cruz e carregando ali aquela cruz por nós. Chegou um momento que ele tropeçou, que ele caiu, que ele não estava conseguindo levar a sua cruz. E é nesse momento que Deus, ele dá um alívio, né, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, que já estava ali em tempo de não suportar mais ali aquela cruz, e Deus usa ali um homem chamado Simão, Cirineu. E esse homem carrega a cruz de nosso Senhor, trazendo ali um breve alívio da parte de Deus por ele. Por quê? Porque ele tinha que morrer lá no Calvário, lá no Gólgota, na caveira, na pedra da caveira, né? Aquela montanha lá, era lá que Deus tinha determinado e queria que ele falecesse, que ele morresse lá.
E o Filho de Deus ali, humanamente falando, não estava conseguindo, estava se esvaindo, né, a sua vida. Porém, Deus deu esse alívio. E ele conseguiu chegar lá, morrer na cruz, se entregar, irmãos, por nós. Morreu por nossos pecados, mas ele também ressuscitou. E o texto diz aqui que ele é uma pedra viva, porque Jesus Cristo ele vive. E dele emana a nova vida, o novo nascimento. A ressurreição dos mortos, irmãos, vem dele. A ressurreição espiritual e a ressurreição física. Um dia, todos os mortos que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. Viverão. E nós já ouvimos essa voz. A pedra viva nos tornou também de pedras mortas, rochas mortas, em rochas e pedras vivas. É o que vai dizer aqui. E o nosso Senhor fez isso, irmãos, através do seu Espírito. A obra dele ele cumpriu aqui na terra, morrendo pelos pecadores, ressuscitando, indo à glória. De lá mandou o seu Espírito Santo. O Espírito de Deus veio. O Espírito Santo veio derramado pelo Pai, pelo Filho. E hoje o Espírito Santo ele aplica essa salvação em nós. E hoje, essa operação, irmãos, faz de nós pedras vivas. Saiba disso, o Espírito de Deus está trabalhando em nós. Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao 22, é dito assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, a pedra de esquina. Era ali a base para se construir, para se fazer a construção. Jesus ele é a nossa base, o nosso alicerce. Diz aqui assim, Efésios 2, 20, 21, diz assim, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Falando aqui da igreja, dos crentes, das pedras vivas. Tem Jesus que é ali a pedra angular e sobre ele estamos nós. Nele estamos nós construindo ali, sendo construídos por Deus. Para quê? Para santuário santo no Senhor, para que Deus habite em nós, habite em nossas vidas. Efésios 2, 22 continua assim, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus no Espírito. Irmãos, coisa maravilhosa Deus fez por nós. Como ele escolheu a Jesus, a pedra angular, ele também nos escolheu. O próprio Pedro vai falar isso aqui mesmo no capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele vai dizer, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Certo? Nós somos eleitos de Deus, peregrinos, forasteiros. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 vai dizer, escolhidos, olha aí, como Jesus foi escolhido, nós também fomos. Escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós somos assim, se o Espírito de Deus, ele fala aqui da santificação do Espírito, escolhido pela obra santificadora do Espírito, irmãos. Então se o Espírito de Deus está em nós, nos santificando, então, meu irmão, se o Espírito de Deus está em você, operando, transformando, te conduzindo a Jesus, ao arrependimento, quando você peca, ele trabalha no seu coração para te levar a Cristo para receber o perdão, meu irmão, parabéns, porque você é um eleito de Deus. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. Então, veja quão grande obra Deus está fazendo em nossas vidas. Nós somos Ele está edificando para Ele mesmo uma casa espiritual, e essa casa somos nós. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus habita, que Deus opera no meio da igreja. Entre o povo de Deus, não em um outro povo, mas no povo de Deus há uma ação espiritual. E Ele está agindo através de nós também para ir buscar essas pedras preciosas que ainda faltam para completar a igreja. Cada alma que se salva, cada homem que se arrepende e vem para Cristo é uma pedra preciosa para Deus. E deve ser para nós também. Então, nessa noite eu quero te incentivar a fazer a obra de Deus. Amar o pecador, a orar por eles, a ir atrás deles. Buscar essas pedras para que a construção de Deus, o templo de Deus santo,
seja terminado. E assim Cristo volte, irmãos, para que a gente habite com Ele eternamente. Então saiba disso, você e eu somos pedras preciosas. E existem muitas outras pedras lá fora, esperando alguém lá buscá-las. Certo? Ainda que sejam brutas, mas pelo Espírito de Deus nós podemos lapidá-la. É por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, estudar a teologia, se preparar, se capacitar para quê? Para sermos usados por Deus como sábios arquitetos, para pegar essas pedras e fazer a construção de Deus. É Deus, ele vai nos usar para fazer essa construção. Eu me lembro agora do rei Salomão, a sabedoria que Deus deu a Salomão para construir o templo para Deus lá, o templo de pedra. A Bíblia diz, irmãos, que quando foram lá erguer, né, os muros, as paredes do templo, não se ouviu barulho de martelo, irmãos. Sabe por quê? Porque Salomão, Deus deu a ele uma sabedoria tão grande que ele fazia o desenho, o projeto das pedras, pedra por pedra, como ele queria, entregava para os artífices lá, para os artistas que iriam lapidar aquelas pedras, e eles faziam de tal maneira, seguindo aquela orientação de Salomão, que as pedras simplesmente, irmão, se encaixavam. Tremendo. Quando eles iam colocar uma pedra sobre a outra, era um encaixe perfeito. Perfeito. Por quê? Porque havia ali uma ação do Espírito de Deus na vida de Salomão. E assim também Deus age em nós, para que a gente venha preparar todo homem para a glória de Deus, para servir a Deus. Então se prepare, meu irmão, estude a palavra de Deus. Ler a Bíblia é maravilhoso, mas além da leitura, vá além, faça devocional, estude, faça um curso de teologia. E se prepare, meu irmão, porque Deus ele quer nos usar. Deus ele quer nos usar. No versículo 5, aqui de 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, no versículo 5, ele diz assim, ó: vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócios santos. Presta atenção, ó. Sacerdotes santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Irmãos, os sacerdotes no Antigo Testamento ofereciam animais, o sangue de animais. Hoje, nós não precisamos mais oferecer sacerdotes. Primeiro, Deus ele nos coloca como sacerdotes. O sacerdote não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, não. O sacerdote é todo crente, todo cristão, todo eleito de Deus é um sacerdote. E esse sacerdote aí hoje, nós não precisamos mais oferecer animais, sangue de animais a Deus. Porque o sangue de Jesus já foi oferecido a Deus por nós. Então, quais são os sacrifícios espirituais que Pedro vai falar aqui? Ó? Ele diz, ó, vocês são sacerdotes, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, que sacrifícios são esses? Preste atenção, ó, vou citar aqui alguns versículos. Escute, ó. Quais são esses sacrifícios? Primeiramente, o nosso corpo. A nossa vida, o nosso corpo deve ser um sacrifício vivo a Deus. Está lá em Romanos 12:1. Ele diz, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional, um culto inteligente. Ou seja, a nossa carne não é para entregar ela ao pecado, nos entregarmos à nossa natureza. Mas o nosso corpo, por meio desse corpo, devemos glorificar a Deus. Quando você jejua, quando você diz não à tentação, ao pecado, isso é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Outro sacrifício que eu posso citar está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Lá vai dizer assim, ó, vai falar sobre louvor dos lábios. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, louve a Deus, abra a sua boca e louve a Deus. Se você louva bem ou louva mal, aos olhos do mundo não importa. Abra seus lábios. Nós nascemos para adorar, como diz aí o louvor da Fabiana Anastácia. Te adorarei. E se aqui na terra me calarem, quando chegar aí no céu, te adorarei, através do louvor, da adoração. Então faça isso, meu irmão, em nome de Jesus.
Outro sacrifício que eu poderia citar aqui, ó, preste atenção em sacrifício para você fazer isso. Deus te chamou para isso, nos chamou para isso. Diz assim, ó, as boas obras que realizamos, ó, Hebreus 13:16. As nossas boas obras, irmãos, são sacrifícios agradáveis a Deus. O que diz lá em Hebreus 13:16? Ó? Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, meu irmão, quando você ajuda uma pessoa necessitada, dando uma roupa, dando um alimento, dando um valor em dinheiro, com sabedoria, claro, você está ali fazendo bem, e isso é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Você é um sacerdote e nasceu para fazer isso, irmãos. Deus nos colocou aqui nesse mundo. Para quê? Para fazermos essas ofertas a Deus. Ajudar o próximo. E o próximo, vendo ali a glória de Deus através de nós, seja atraído para Jesus. Porque o sacerdote é também um intercessor. É um intercessor pelo povo, né? Pelo povo pecador. Aleluia. Então saiba disso. As boas obras que você realiza é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Então faça, planeje, guarde um valor. Olha o que você tem no seu guarda-roupa. Doe aquilo que você nunca mais usou. Até mesmo algo que você está usando, mas se sentiu no coração. Ajude alguém que está precisando, meu irmão. Ainda que seja um prato de comida que você tenha, reparta ao meio com aquela pessoa ali. Isso é um sacrifício que agrada a Deus. Outro sacrifício que muitos não gostam, irmãos, é a respeito de dízimos e ofertas. É o dinheiro e bens materiais que a gente compartilha, seja com a igreja, seja com os outros. É um sacrifício espiritual agradável a Deus. Olha aqui o que Paulo fala lá em Filipenses 4:18. Ele estava precisando de dinheiro, um missionário precisando de mantenedores. Os filipenses se levantaram e manteram ali Paulo, irmãos, para que ele pudesse fazer a obra. Isso foi um sacrifício a Deus. Filipenses 4:18 diz assim, ó, Paulo dizendo, eu recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são, olha aí, ó, o que era esse dinheiro que eles receberam, os donativos? Ó? Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Quando você entregar seu dízimo e a sua oferta, entregue de todo o seu coração, sabendo que você está ajudando um homem de Deus, uma obra de Deus. Você confia na sua igreja, acredita no seu pastor, faça isso. E Deus, ele se agrada, irmãos, disso daí. Outra oferta, e último que eu vou citar hoje, que a gente poderia entregar a Deus, irmãos, é justamente as pedras preciosas a qual eu estou falando. A salvação das almas. As pessoas que a gente ganha para Cristo são sacrifícios para a glória de Deus. Olha aqui Romanos 15:16, Paulo vai se colocar como sacerdote, oferecendo a Deus sacrifícios. E sabe qual era o sacrifício? Era a salvação dos gentios. Deus escolheu Paulo para salvar um povo, os gentios. E cada pessoa que ele ia salvando ali, que Deus ia salvando através dele, era uma pedra preciosa, uma joia que ele estava oferecendo ali como sacrifício a Deus. Romanos 15:16 diz assim, ó, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo aqui quando ele fala ministro? Está se colocando como sacerdote. Essa oferta dos gentios aí, irmãos, que ele está falando, não é o dinheiro dos gentios, não. É o próprio gentio. O próprio, aquele mesmo que não é israelita. Nós sabemos que Pedro foi chamado para ganhar os de Israel. E o apóstolo Paulo foi chamado para ganhar aqueles que não eram de Israel, os gentios. E ele cumpriu o chamado dele, evangelizando, pregando, como um sábio construtor, edificando ali o templo de Deus para que Deus viesse a habitar, adorar. E aqui ele está dizendo, ó, para que seja agradável a oferta dos gentios. Ou seja, os gentios que se convertiam, se tornavam igreja, era uma oferta agradável a Deus, assim como eu e você somos. Então, meu irmão, vá buscar essas pedras, evangelize em nome de Jesus. Enviar mensagem, faça vídeos hoje, você mesmo fale,
envie os vídeos que temos feito, ou de outra pessoa, certo? Ou mande versículos, mas faça a obra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 6, Pedro continua dizendo assim, ó. Ele diz: pois assim é dito na Escritura, a eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. A pedra angular é Jesus, como sabemos. No versículo 7 ele diz, ó, portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, né? A pedra fundamental sobre a qual o edifício é construído. Algo que a gente tem que entender. Quando a gente evangeliza, nem todos vão crer. Uns vão crer, outros não. Aquele que crê tem Jesus como pedra angular, como pedra preciosa, joia, tesouro de Deus como nós. E ali, crer nele não é envergonhado, não é confundido. Irmãos, aquele que não crê, irmãos, Jesus se torna o quê? Uma pedra de tropeço. Você já levou uma topada, já chutou uma pedra? Eu já chutei algumas vezes. É horrível, certo? É horrível. Ele fala aqui de pedra de tropeço, essas pedras que estão ali no caminho, que a pessoa não viu, tropeçou, caiu, machucou. Ele fala também rocha de escândalo. Ele vai falar, não é isso? Ó, e rocha e pedra que os... portanto, está aqui o versículo de pedra de tropeço e rocha que faz cair, rocha de escândalo. Essa rocha de escândalo era aquela rocha que caía, a gente vê em filme, que caía sobre as pessoas, os caminhantes, né, que estavam lá embaixo nas montanhas, de repente havia um deslizamento de rocha, criminoso ou não, e aquela pedra caía sobre eles ali e os esmagava. Essa é a figura aqui que Pedro está usando. Ou seja, quem nele crê, irmãos, não é condenado. Quem não crê já está condenado. Quem nele crê tem Cristo como pedra preciosa, um tesouro escondido, como salvador da sua vida. Quem não crê tem Cristo, irmãos, como uma pedra que irá destruir, uma pedra de tropeço. Ou seja, Jesus, irmãos, está no caminho de todos, de quem crê e quem não crê. Então não se frustre quando alguém não crê, quando você evangelizar. Mas pode ter certeza, se você perseverar, se eu perseverar na obra de Deus, fazendo esses sacrifícios aqui que agradam a Deus, a gente vai encontrar, irmão, aquelas pedras preciosas, aquelas pepitas de ouro. Vamos lapidar e construir ali o templo santo de Deus, com a sabedoria de Deus, como teve também Salomão. No versículo 9 diz assim, ó, vocês, porém, são geração eleita. Vai falar da gente agora. Ele estava falando de Jesus, a pedra preciosa. Depois falou dos que creem, depois dos que não creem, agora está falando da igreja. Aí ele diz, ó, vocês são geração eleita. De novo ele fala, somos eleitos de Deus, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ele vai dizer aqui a nossa identidade, que somos sacerdotes, somos uma nação santa, que Deus nos chamou não para que a gente vivesse ainda no pecado, mas que a gente saísse do pecado para uma nova vida com Cristo. Então, como é que está a tua vida? Tua santificação, como é que está? Você está pior hoje do que era antes? Ou tem melhorado a cada dia? Tem abandonado o pecado pela graça de Deus? O Espírito tem agido no teu coração? E você tem permitido ali ser transformado conforme a imagem do Filho de Deus? É o que ele fala aqui, ó, nação santa, um povo diferente desse mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, como disse Jesus, irmãos. Uma coisa que eu quero enfatizar aqui é que ele fala que nós somos sacerdócio real. Ou seja, trabalhamos como sacerdote em um reino. Sacerdócio real é porque trabalhamos em um reino, servimos a um rei, a um senhor. E como Senhor, ele diz aqui, ó, como Senhor, ele nos deu aqui uma ordem. Nós somos escolhidos para a salvação e também para uma missão especial. Que missão? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que a gente tem que anunciar, irmãos? O reino de Deus. Qual foi a primeira mensagem de João Batista? A boca de Deus, o profeta significa a boca de Deus. Arrependei-vos,
porque é chegado a vós o reino de Deus. Aí vem Jesus. Qual foi a primeira mensagem de Jesus ao povo? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E essa é a nossa mensagem. Levar o povo ao arrependimento a Cristo para serem perdoados os seus pecados. Por isso somos sacerdotes de um reino, sacerdotes reais. Aí no 10 ele diz assim, para a gente encerrar. Antes vocês nem sequer eram povo. Ele vai falar agora, irmãos, do que a gente era no passado, certo? Ele vai dizer, nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Nós não havíamos recebido misericórdia, mas agora recebemos. E é isso aí, irmãos, que a gente deve colocar para as pessoas. Lembre-se do que você era, do que eu era. E recebemos o quê? Título de filhos de Deus, passamos a ser povo de Deus. Recebemos misericórdia, livramento, graça, perdão, restauração. Aí você, sabendo disso, entenda que a mesma coisa que Deus fez por você, essa é a mensagem que Jesus quer que a gente pregue. Que Deus fez por nós, Ele pode fazer também na vida dos outros pecadores. Não é isso que Ele está dizendo? Para anunciar as grandezas, as virtudes, a glória de Deus, a sabedoria, o poder, a bondade de Deus, as virtudes quer dizer isso, as virtudes, as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ande nessa luz, irmãos, e conte ao mundo o que Jesus fez por você. Eu vou contar o que Ele fez por mim e tem feito. E fazendo assim, irmãos, os eleitos de Deus, as pedras preciosas, vão vir. Elas vão ser atraídas pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Lembre-se de Lázaro. Talvez muitos dos que estão me ouvindo seja como Lázaro, ou foi como Lázaro, um morto-vivo. Um homem que morreu e não tinha mais jeito. Quando Jesus chegou, curou o homem, ressuscitou o homem que havia morto há 4 dias. E depois, irmãos, as pessoas iam só para ver Lázaro, não era nem para ver Jesus. Iam atrás de ver aquele que estivera morto há 4 dias. E havia sido curado. E havia sido ressuscitado. E a Bíblia vai dizer que por causa de Lázaro, muitos creram em Jesus. Que ele era o Messias, o Filho de Deus. E se eu e você falarmos para o mundo o que Deus tem feito em nossa vida, não nos calarmos, muitos vão ser atraídos a Jesus e vão crer em Jesus por nossa causa. Meu irmão, vá buscar essas pedras preciosas. O mundo está precisando, irmão, de salvação. Deus, Ele conta conosco. Amém? Eu vou fazer aqui uma oração agora e depois eu queria que você orasse também a ir com Deus em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos se você puder e ora comigo nesse momento. Vamos nos consagrar como tribo de Levi foi separada e consagrada para ensinar o povo a palavra, para ofertar, fazer as intercessões e ofertas a Deus. Se consagre também para fazer as suas intercessões e ofertas a Deus pelo povo e também proclamar a palavra, assim como os levitas foram chamados. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que meus irmãos, Pai, tenham entendido nesse momento a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, e nos perdoe nossas fraquezas, nossas falhas. Muitas vezes, Senhor, não temos feito as ofertas a Ti, Pai. Essas ofertas que falei, sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. Muitas vezes, Pai, temos deixado, esquecido, temos deixado para lá. Temos sido negligente, enfraquecido, Pai. E o mundo, meu Deus, aí perdido, carecendo de salvação. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus. Te agradeço porque o Senhor nos escolheu como pedras preciosas. E nós não podemos ficar calados, Pai. Mas devemos ir anunciar ao mundo que dentre eles também há um povo que é precioso. Pedras preciosas para Deus. E essas pessoas, Pai, virão. Meu Deus, Jesus orou, Pai,
por eles como eu estou orando agora. Em João 17, meu Deus, o Senhor disse assim, na sua oração sacerdotal, ele falou: Pai, rogo não somente por estes, os discípulos que estavam ali, mas rogo por aqueles que pela tua palavra hão de crer. E assim eu oro por estes, Pai. Que eles venham, meu Deus, através das nossas vidas, venham ser alcançados e juntos, Pai, com a sabedoria de Deus, venhamos a edificar a casa de Deus com essas pedras preciosas. E edificando, meu Deus, terminando, Pai, essa construção, que o nosso Senhor volte para estar conosco aqui, meu Deus, ou para nos levar para Ele para sempre, Pai. Em nome de Jesus, para sempre. Meu Deus, eu não sei onde está a última pedra, Pai, que vai completar a construção de Deus, o templo de Deus. Se está na África, se é aqui o meu vizinho, se é a minha família, Pai, as pedras que faltam, não sei. Mas o que eu sei, Pai, é que se eu, meu Deus, deixar o Senhor me usar, meus irmãos deixarem, essas pedras virão e a tua obra será completada. Nos dá sabedoria, meu Deus, para fazer essa obra, como deste a Salomão para a construção do templo. E não se ouviu o batido de martelo, porque não precisou, meu Deus, acertar nada, estava tudo perfeito, Pai, por causa do teu Espírito. Que assim também eu e meus irmãos, Pai, viemos a ser peritos em ganhar almas. Aquilo que o Senhor falou para Pedro, fala para nós, Jesus. O Senhor disse para ele: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Então vamos a Ti, Pai. Nos faz pescadores de homens. Nos faz, meu Deus, garimpeiros de vidas salvas, regeneradas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. Amém?